Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. Três pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje são as relações homossexuais femininas. Você já parou para pensar como vive um casal homossexual feminino? Ainda não? Então não saia daí, porque o triálogo começa agora. Nessa edição do Triálogo, a gente vai entrar na intimidade de um casal homossexual feminino. Eu trago para vocês a história de Fabiana Ramos e Renata Araújo. Elas estão há 7 anos juntas. Uma teve um casamento heterossexual com um filho, outra veio do cotidiano das igrejas, de uma igreja evangélica bastante tradicional. Essa história você começa a conhecer nessa edição, mas antes da gente entrar na história, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Hoje eu acho que a gente tem uma abertura um pouquinho maior da sociedade, sabe? Um pouquinho maior. E aí fica mais fácil de você se aceitar quando você vê a aceitação de outras pessoas. A gente vê várias pessoas conservadoras falando que do nada brotou um montão de gay na rua, e não é isso. As pessoas elas já eram gays, só que elas não tinham a liberdade de expressar elas mesmas e de projetar o que elas eram. E hoje a gente consegue, né, mostrar o que a gente realmente é. E isso é muito bom. Eu acho que pra quem tá passando por isso hoje, é muito importante. Como a Mar falou, ela já era mais velha, ela tinha 18 anos e com uma maturidade um pouquinho maior, todo mundo consegue desenvolver as coisas mais fáceis. Várias pessoas perguntam pra ela, muito mais que pra mim, assim, você gostava de homem, e aí como que você lidou com isso, que você gostou da como Shell, você descobriu? Na verdade, assim, eu não descobri, eu não sei explicar, mas assim, não foi uma descoberta de que, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida. Foi uma coisa que foi acontecendo um pouco natural, assim, porque na verdade eu nunca tinha conhecido uma pessoa homossexual, e a Shell foi a primeira. E aí eu vi que ela era normal e que ela, tipo assim, é porque eu tinha um pouco de receio, eu achava que as pessoas iam ser diferentes de mim, não sei porquê. Mas eu vi que a Shell era normal, que ela me tratava bem, que ela era fofa. E aí eu comecei a olhar com outros olhos, sabe? Eu falei, nossa, tipo, ela é igual eu, não somos diferentes em nada. E a gente foi se gostando, e aí na minha cabeça, eu acho que por eu ser mais velha já ajudou, eu falei assim, nossa, qual o problema de eu me relacionar com ela, sabe? Isso não tem nada de errado, mesmo se eu estivesse namorando um homem e tal, qual o problema de eu namorar uma mulher agora, sabe? Se eu tô gostando dela, não precisa namorar outro homem pra provar alguma coisa pra alguém. E eu lidei bem, assim, e lógico que no primeiro dia eu fiquei meio surtada, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas depois eu falei, se eu tô feliz, foda-se o sexo da pessoa, né? Tá aí, ó, a história delas foi essa, eu quero conhecer a história de vocês. Vocês estão juntas há quanto tempo? 7 anos. 7 anos já, uma história 7 anos. grande. Casadas há quanto tempo? 6 anos e meio. 6 anos e meio. Então casaram rapidinho, começaram Foi. Foram morar juntas? Já foi morar junto logo praticamente no início mesmo, quando a gente decidiu, que a gente começou a conversar, decidimos que era aquilo ali mesmo que a gente queria, aí já fomos morar junto. Só que tem uma peculiaridade aí. Primeiro, você era casada. Isso. E você igreja. Você era da igreja. Então eram dois universos que poderiam não dialogar. Como que começa essa história, exatamente? O seu nível de envolvimento com mulheres, o interesse por mulheres, foi após conhecê-la? Foi anterior ao seu casamento, posterior ao seu casamento com um homem? Como é que foi? Não, comigo foi bem antes, até mesmo foi na adolescência que eu comecei a... É uma briga mentalmente muito grande, principalmente para um adolescente, que você começa, a cabeça pensa por dois lados, a cabeça pensa pelo lado do que é certo e a cabeça pensa pelo lado do que é aquilo que você quer. Aí você pensa, o que eu quero, mas o que eu quero não vai agradar, então eu vou fazer da forma que tanto a sociedade, a minha família e tudo mais quer. Certo. Então, você começou a perceber que você tinha interesse com quantos anos? 14. 14 anos. E o seu primeiro contato com a mulher foi com quantos anos? 14. Com 14 anos também. E o casamento com um homem, em que momento que ele surge? Ele surge quando, depois de ter tido
N experiências, depois de ter crescido mais, eu estava com 22 anos, mais ou menos, quando eu... não, 22 não minto, 25 anos, mais ou menos, quando eu cheguei à conclusão de que me manter casada não iria funcionar. Mas em que momento que você decidiu casar? Por quê? Se você aos 14 descobre que sente atração por mulheres, por que um casamento heterossexual? E em que momento ele surge? Por quê? Tá. Não, ele surge quando houve a necessidade de... a minha família começou a descobrir, eu comecei a sentir por parte de irmã e tal, que estava sentindo que tinha alguma coisa de errado ali acontecendo. De errado na concepção, na visão deles. E foi quando eu conheci ele e eu falei assim, olha só, eu preciso do marido, eu preciso casar, vamos casar? Eu conheci ele no dia 30 de novembro, casei no dia 26 de dezembro. Nossa! Aí, como se não bastasse eu estar ali casada, eu falei, não, eu vou ter um filho, porque aí sim eu vou ficar uma família normal, né? Eu vou ter um filho. Aí 1 ano depois eu quis engravidar e eu engravidei. Eu sei até a data que eu engravidei. Porque o nosso contato não era um contato dito de um casal normal, com todas as formas, um casal que se ama realmente. Sim. E a partir daquele momento ali, eu não sabia o que eu realmente queria mais. Eu me vi com um filho e sem saber o que eu faria da minha vida. Você tinha uma família, mas não tinha realização. Isso, eu tinha uma família, mas eu não tinha realização. Aí surge essa moça no seu caminho. Surge essa moça no meu caminho. E aí bagunçou a cabeça. Bagunçou a cabeça, virou. Aí eu quero saber, então você aí, ó, desencaminhando pessoas. Né? Mas aí eu vou chegar na tua história. Ela falou, ela veio de um lar que era um lar que tem heterossexual com filho, ou seja, toda a dimensão heteronormativa fazia parte do enredo dela. Entende? Você veio de um lar evangélico. Sua mãe é pastora, não é isso? Minha mãe é pastora. Sua mãe é pastora. Você tocava em igreja. Tocava bateria na igreja. Você tocava bateria na igreja. Lembra de algum louvor ainda de cabeça? Vários, mas deixa em ordem. E aí o que acontece? Deixa eu entender. Ela falou que aos 14 anos percebeu que ela tinha uma atração por mulheres. Você com quantos anos percebeu isso? Eu não tenho como te falar uma idade certa, porque desde muito novinha. Eu lembro que eu saía roubando selinho das meninas, mas eu era bem criança, bem nova. Sempre fui o molequinho da família, não gostava de Barbie, gostava de comandos em ação. Então, mas a minha mãe sempre soube, mas ela foi, né, tapando o sol com a peneira, até que não deu mais. E quando não deu mais? Foi quando a gente realmente conversou, ela falou do sentimento que ela tinha por mim. Mas você já tinha tido contato com mulheres antes dela? Já, várias. Já tive... Mas nunca nada sério? Não, nada sério, era só diversão mesmo. Pra assumir, assim, pro mundo, não. Aí, né, o tempo que ela já gostava de mim, eu falei, não vai ser em vão. Vamos apostar nessa relação e graças a Deus deu certo. E já estão há 7 anos? 7 anos. Então, você tinha esse lar, você tinha uma vivência religiosa, essa questão toda. Então, vocês, no começo, já tiveram que fazer alguns rompimentos sociais severos. Qual foi o primeiro preço alto que vocês tiveram que pagar para fundir essa união? Olha, por mim, a minha família em si, porque a única coisa que em si sempre me preocupou, nunca me preocupei muito com a sociedade, mas com a minha família e como que seria para eles essa situação. Quando eu me assumi, quando eu separei do pai do meu filho... Como foi a reação do pai do seu filho? Olha, a reação dele, por mais que ele sempre soube do sentimento, por mais que ele sempre soube de como funcionava para nós dois a nossa relação, como era ali a nossa relação, foi muito difícil. Ele teve um surto, ele se revoltou, ele me agrediu, eu fui parar no hospital e voltei, aquela coisa toda. Então, assim, a partir do momento em que houve aquela agressão ali, por mais que eu não tivesse uma coisa... Por mais que eu não tivesse
já conhecido ou a gente não já tivesse conversado sobre, porque quando nós conversamos sobre o que nós queríamos. E eu falei, então, você toma um rumo na tua vida e eu vou tomar um na minha. Eu vou pedir a separação, vou me separar dele para ficar com você e você decide sua situação com a sua mãe. Então, o primeiro grande preço a se pagar foi uma agressão física Foi uma que te agressão colocou no física. hospital internada. Isso. Pelo fato dele não admitir a possibilidade de ser trocado, pelo seu relato, entendo que ele já sabia que você tinha uma orientação sexual Isso. homossexual e estava por uma convenção social. Isso. Na hora que a ficha caiu, foi A hora que a ficha caiu foi quando ele perdeu a cabeça. E assim, foi muito complicado, porque a princípio eu não contei para a família o que tinha acontecido realmente, eu não contei que ele havia me agredido e ele insistindo para manter o casamento. Foi quando eu consegui sair, consegui ir para casa da minha mãe sem ele. Sim. E foi quando eu cheguei e eu expandi para os meus pais, para minha família. Aí todo mundo... Mas aí veio outro bloqueio. E o outro bloqueio você vai falar daqui a pouco, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais triálogo. Hoje, mostrando a realidade de um casal homossexual feminino. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre a realidade de um casal homossexual feminino. E a gente tem aqui a Renata Araújo, a Fabiana Ramos e temos a satisfação da sua audiência. Quero saber o seguinte, você falou do primeiro grande preço, que foi essa agressão, essa desestabilização familiar e tal. Você, Fabiana, qual foi o primeiro grande preço que você pagou por assumir uma relação com a Renata? Foi o desprezo da minha mãe. Foi o que mais me machucou. Desprezo em que nível? Ela, por ser uma líder religiosa, não aceitar esse contexto, então para ela foi realmente muito difícil. Ela parou de falar comigo, onde ela me via, ela virava a cara. Então isso aí foi a maior agressão nesse tempo todo que eu... E isso chegou a fazer você pensar em mudar de opinião, que no caso que a Renata contou pra gente, quando ela sofreu a agressão, ela teve mais certeza ainda que ela tinha que sair fora daquela realidade. No seu caso, a distância que sua mãe assumiu de você e o desprezo, em algum momento foi motivo para você pensar em voltar atrás? Não, porque a partir do momento que eu tomei aquela decisão, eu falei, é isso mesmo, e doa quem doer, eu vou ser feliz, eu vou ser realmente quem eu sou. Porque até então eu ficava me escondendo ali atrás da religião, mesmo tendo os meus relacionamentos por fora, e eu decidi realmente ser feliz, ser realmente quem eu sou, e não pensei não. E se fez feliz? Muito, muito feliz. Olha só, ele tá com moral, hein? Tá vendo? Muito feliz. E no ambiente de trabalho? Queria saber o seguinte, existe peso de preconceito, de dificuldade de acessar o mercado de trabalho, de permanecer no mercado de trabalho, pelo fato de vocês terem uma relação, essa união de 7 anos, um casamento de 7 anos, de serem assumidamente homossexuais, isso em algum momento prejudica a vida profissional de vocês? Olha, prejudica sim, às vezes. Mas a gente tem que saber como que a gente vai contornar a situação. Eu já passei por situações, assim, algumas situações em trabalho, já tive uma situação muito agravante quando a ficha dele caiu, que realmente aquela moça que ia me encontrar no final do expediente... Não era apenas uma amiga, né? Não era apenas uma amiga, ele me falou barbaridades, com um balcão lotado de pessoas. E foi muito feio, foi muito horrível aquilo. Pra mim doeu. Só que naquele momento eu... Não sei se é porque eu sou birrenta, foi uma hora que eu mais quis brigar. Eu falei, não, agora a sociedade vai engolir sim. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu não vou esconder quem eu sou. Não é à toa que quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, a primeira coisa que eu falo, quando entra num assunto que eles começam a falar, família e tal, é a primeira coisa que eu falo. Por quê? Se me contratar, já vai saber
quem está contratando, já vai saber E quem pra é a falar isso, pessoa. e saber também que você não se envergonha disso, né? Não. É um aspecto positivo. Na sua vida profissional, teve algum tipo de problema também? Ou foi tranquilo? Não tive. Graças a Deus não tive. Até porque o local que eu trabalho hoje, né, tem muitos homossexuais, então a aceitação é mais fácil. Trabalha no canal Imagem TV? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Na vida social, shopping, cinema, barzinho, sentem o peso de olhares preconceituosos ou a sociedade já aprendeu a lidar com a situação de um casal homossexual feminino sem constrangimento? Não, ainda tem. Ainda tem, por mais que tenha melhorado muito, mas ainda tem. Qual o nível de afeto público que vocês têm na vida social? Beijo, abraço? Máximo mão dada. É porque, assim, eu acho que para a pessoa respeitar o meu espaço, eu tenho que respeitar primeiro o espaço dela. Então, eu acho feio, até mesmo para um casal heterossexual ficar se agarrando em público. Eu acho isso feio. Tem uma história que vocês me contaram que eu achei muito interessante, a gente não pode terminar esse bloco sem contar, que é a história lá do assédio que vocês sofreram recentemente. A gente estava indo fazer um jogo de bicho pro meu pai. E o bicheiro, em coroa, uns 60 anos mais ou menos, ele começou a puxar assunto com a gente, só que assim, ele foi muito direto. Ele disse o quê? Ele já chegou logo falando que... Eu pago bem, eu pago bem, só pra ver. Ele queria pagar pra assistir só pra você. ver. Queria pagar pra ver. Puxei ela pelo braço e falei, depois você faz esse jogo. Vambora. Vou mostrar pra ele a minha mão na sua cara, né? Melhor evitar. Melhor evitar problemas. Então, vou fazer o seguinte, agora a gente vai para um momento onde a nossa consultora de programação neurolinguística dá algumas dicas pra gente. Eu quero saber qual é a dica que a Luísa está trazendo pra gente. Luísa, o que tem pra gente hoje? Você já pensou na importância das perguntas? Existem perguntas que são muito poderosas. Você faz uma pergunta, com ela você é capaz de mudar o estado emocional de uma pessoa. Por exemplo, se uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu ando muito triste. E você pode acompanhar, acolher o que a pessoa está falando. Eu estou ouvindo você me dizer que você está triste. Eu estou curioso para saber em que você está acreditando quando você cria essa tristeza. Ou quem é esse você que está nutrindo esse sentimento? Esse tipo de pergunta, que nós chamamos de perguntas poderosas, ele muda o seu nível de consciência. Ao invés de você ficar experimentando aquele comportamento naquele ambiente, você vai para um nível maior e fica refletindo. Isso ajuda você a redirecionar suas ações. E você pode fazer essas perguntas para você também. Quem é esse você que está agindo dessa forma aí, nessa situação? Fica aí a dica de hoje. Faça mais perguntas para você mesmo e para o outro. Diagnosticar antes de consultar pode fazer toda a diferença. Excelente dica, Luísa. A programação neurolinguística ensina a gente mesmo a ressignificar muita coisa e dar novo significado para a nossa vida. Eu queria terminar esse bloco com vocês deixando uma rápida mensagem para quem no início da relação de vocês não acreditou que ia dar certo. Amigos, familiares, talvez. Olha para aquela câmera lá e dá um recado rápido para essa pessoa. Olha, eu quero dizer que mais de 5 anos se passaram e a gente está aqui muito feliz. E esses 7, como ela mesma já falou para mim, que esses 7 vão se multiplicar por 7, mais vezes 7, mais vezes 7. Hoje nós temos uma família, nós somos muito felizes. Tem o nosso filhote, que é o xodozinho da família, e estamos felizes, simplesmente, palavra resumindo, felizes. Quer falar alguma coisa para a pessoa lá também? Vocês que duvidaram, teve muita gente que falou, não vai passar de 1 ano, vocês vão passar por sérias dificuldades na vida, vocês não vão aguentar. Nós estamos aqui hoje, dando a nossa declaração. Foi mal.
Deu certo e já são 7 anos, vamos pro 8º. E eu quero é ser feliz. A opinião de vocês pouco importa pra gente. O importante é a gente ser feliz. Maravilha. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre uma relação homossexual feminina. A gente tem aqui a Renata, a Fabiana e agora tem com vocês o quadro Melhor de 3, que começa agora, logo depois dessa vinheta. Quero saber o seguinte, qual é a cantora que faz mais a cabeça de vocês? Ana Carolina, Cássia Eller ou Maria Gadu? Maria Gadu. O dela. Maria Gadu. Por quê? Eu gosto muito dela. Eu comecei a escutar a Maria Gadu bem no início da carreira dela mesmo. Eu gosto muito. Ana Carolina. Ana Carolina. O que ela tem que te interessa? Eu gosto da voz dela, eu acho que ela é uma pessoa que tem atitude bacana. Ótimo. Eu vou de Cássia Eller é rock and roll. Então, vamos lá. Próximo então, olha só. Eu quero saber quem dessas lideranças aqui mais faz a cabeça de vocês, tá bom? Marco Feliciano, Silas Malafaia ou Magno Malta? Nenhuma das opções. Difícil, hein? Pula. Vou jogar os 3, né? Eu também vou pular. Difícil. Difícil. E agora, em se tratando de relacionamento, o que é mais interessante para vocês? O casamento civil, o casamento religioso ou união estável? Acima de tudo, estando feliz, pouco importa a forma que foi feito. O civil é muito bom, porque assim, pra gente é como se tá vencendo uma briga uma barreira que vem de muito tempo, que é o casamento civil. Mas acho que, em princípio, você tem que estar feliz e estar certo daquilo que você está. O rótulo vai ser o detalhe. Nós vivemos juntas, né? Nós temos a união estável. Não temos o casamento civil ainda, porque na época que a gente casou ainda não tinha essa legalização toda. Mesma opinião? Mesma opinião, penso igual a ela. Ótimo. Eu acho que é isso mesmo, você falou, não precisa de rótulo, uma união não precisa de rótulo, o fato de ser selada pela felicidade, pela cumplicidade, a parceria, é o que basta. Agora a gente vai fechar com uma questão de natureza mais intelectual. Eu queria saber de vocês, quem dessas figuras da cultura brasileira que mais interessa a vocês, assim, quem vocês mais se identificam? Questão intelectual mesmo, Compadre Washington, Beto Jamaica ou Jacaré? Vamos ver. Jacaré. Que é o dançarino, né? Rebola de lá, rebola de cá, é um pouco mais da nossa vida, né? Rebolando. Eu gosto do Compadre Washington, mas o cabelo dela é melhor. Eu vou ficar com o Compadre Washington também, porque ele é um gênio. É um cara que não precisou cantar para fazer sucesso, criou 5 bordões e está aí até hoje, feliz da vida e fazendo pessoas ficarem felizes também. A gente vai terminar aqui. Eu quero agradecer muito a vocês, mas antes de... Vou te agradecer de verdade. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Uma satisfação poder contar a história de vocês. Obrigada a você. Tá certo? E eu queria que vocês agora... Eu queria que vocês olhassem para a câmera e falassem o seguinte. Tem gente que está assistindo o nosso programa e que está vivendo a história que vocês viveram lá no começo. E está com medo de sair da casca do ovo, de sair do armário, de assumir uma relação, de viver um casamento de aparência. Eu queria que você olhasse para essa mulher e deixasse um recado para ela. Olha, para você que está passando pela mesma situação que a gente já passou, eu só tenho a dizer, siga o seu coração e seja feliz. Não deixa que as pessoas ditem a forma de você ser feliz.
Você não vai ser feliz fazendo outra pessoa feliz, você vai ser feliz sendo feliz para fazer outra pessoa feliz. É só isso aí que eu tenho para dizer. Um poderoso recado, sem dúvida nenhuma. E agora eu quero que você olhe para essa câmera e deixe um recado para essa pessoa que está na igreja, mas que está tentando esconder uma verdade dela por trás da convivência religiosa, familiar, especialmente religiosa. Dá um recado para essa pessoa, para essa mulher. O que eu posso falar é o seguinte, não é a igreja que vai te salvar, é o seu coração, é o modo como você pensa. A igreja é só um local de reunião, mas não tenha medo, Deus te ama do jeito que você é. Ele nos fez assim, se não fosse para não ter essa vontade entre a gente, Ele não teria deixado, né? Uma folha não cai se não for da vontade dele. Então seja feliz, você não vai estar pecando, você não vai estar desagradando a Deus. Você vai sim estar desagradando se você estiver dentro de um local se escondendo atrás de uma capa. Então não faça isso. Seja feliz e liberte-se. A ideia do programa de hoje foi essa, mostrar a realidade, mostrar pessoas que têm uma história e quando você olhar para qualquer uma delas ou para qualquer outro casal, perceber as dificuldades que elas passaram e que passam para poder viver a felicidade como decidiram viver. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na próxima semana com um novo programa. Você pegou o programa pela metade, vai lá na página imagem.tv.br/triálogo, que lá tem todas as edições. Ou deixa lá no facebook.com/triálogo na TV a sua sugestão de tema que a gente faz um programa sob medida para o seu desejo, para a sua curiosidade. A gente encerra o programa de hoje com um selinho de vocês. Aqui, mas tem que fazer aqui perto da mesa para a câmera pegar. E viva o amor.